Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Espigariol e eu sou advogada. Afinal, o que é a prisão em segunda instância? Vamos lá. Prisão em segunda instância é preciso entender primeiro onde começa um processo em regra geral. Há exceções. A regra é que o processo inicie no que chamamos de primeiro grau, ou seja, os juízes, ok? Os juízes eles vão sentenciar esse processo. Quando o réu, o acusado, for condenado, ele vai receber uma sentença com uma pena. No caso, vamos discutir a questão quando a pena for uma pena de prisão. Quando essa pena for uma pena de prisão, a defesa, o defensor público ou o advogado, ele tem o direito, assim como o órgão acusador, o Ministério Público, tem o direito de recorrer desta sentença. E ele irá recorrer para o segundo grau, que são os tribunais de justiça, vou exemplificar com os tribunais de justiça estaduais. Esses órgãos são compostos aí pelos desembargadores. Os desembargadores vão analisar este processo, analisar este recurso que foi interposto pela defesa ou pela acusação, ou por ambos, e então darão uma decisão. Essa decisão pode reformar, modificar aquela decisão do juiz de primeiro grau ou pode mantê-la. E o nome dessa decisão é acórdão. Vamos usar como exemplo um acórdão condenatório proferido em segundo grau, proferido num tribunal de justiça estadual pelos desembargadores. Neste caso, suponha que, novamente, assim como foi condenado no primeiro grau pelo juiz, em segunda instância, no tribunal, aquele réu teve a confirmação da sentença. Não houve reforma, ele não foi absolvido e foi novamente confirmada a decisão do juiz, mandando que ele cumpra a pena aí de prisão, como exemplo, prisão em regime fechado. O que está sendo discutido é, desde essa decisão, no tribunal, dessa decisão em segundo grau, já deve iniciar a prisão desta pessoa que foi condenada, ele já deve ser recolhido ao cárcere, ainda que exista a possibilidade dele recorrer para os tribunais superiores dessa decisão. Ou seja, não significa que o fato dele ter sido, a sua condenação ter sido confirmada no Tribunal de Justiça, não significa que ali não há mais nada que possa ser feito. Essa decisão pode ser modificada pelos tribunais superiores, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, o que está se discutindo é quando o juiz de primeiro grau condenou, os desembargadores no tribunal estadual condenaram, estou falando do tribunal estadual, o juiz de primeiro grau, tendo como base um exemplo. E ainda há possibilidade de recorrer para os tribunais superiores, mesmo que esses recursos dos tribunais superiores ainda não tenham sido julgados, ou seja, os ministros ainda não decidiram se vão manter a decisão ou não, o réu já pode iniciar o cumprimento? Já pode começar a cumprir a pena de prisão a qual ele foi condenado? Vamos lá. Em 2009, já houve uma mesma discussão, igual a esta que está tendo agora no STF, e o STF decidiu à época que os condenados só iniciarão o cumprimento da pena após o trânsito julgado, que, como eu já expliquei para vocês anteriormente, é quando não há mais possibilidade de nenhum recurso. Ou seja, naquela época, em 2009, o STF decidiu que não. Ainda que os desembargadores no tribunal tenham condenado aquele réu, havendo a possibilidade de recurso para os tribunais superiores, deve-se aguardar o julgamento de tais recursos para só então ele iniciar o cumprimento da pena. Porém, em 2016, novamente essa discussão veio à tona e então o STF modificou aquele entendimento que teve em 2009 e passou a entender que foi condenado no primeiro grau, no nosso exemplo, pelo juiz, ou manteve-se a condenação e os desembargadores não reformaram a sentença condenatória, ou então ele tinha sido absolvido e então foi condenado pelos desembargadores, já deve sim iniciar. Ou seja, em 2016, o STF decidiu que, já em segunda instância, pode-se iniciar o cumprimento da pena. Não precisa aguardar que o recurso que foi para os tribunais superiores seja julgado, independente dele ser reconhecido, ou seja, mude aquela condenação ou não.
Então, temos aí várias pessoas que estão cumprindo já suas penas com pendência de recursos para serem julgados. Há dois lados. Aqueles que defendem o posicionamento atual, que é o de que pode-se iniciar a prisão ainda que haja recursos pendentes de ser julgados, defendem isso porque argumentam que os recursos para os tribunais superiores têm baixíssimas chances de serem reformados. Os números mostram que poucos recursos são reformados nos tribunais superiores e que muitas vezes os defensores ou os advogados, em nome dos réus, eles colocam esses recursos para serem julgados apenas para demorar o cumprimento das penas e poder vir gerar aí uma prescrição, ou seja, a perda do direito do Estado de executar, de fazer com que seja cumprida aquela sentença condenatória ou aquele acórdão condenatório no caso dos condenados em tribunal. Aqueles que são contra o fato de já iniciar o cumprimento da pena, ainda que hajam recursos para serem julgados apenas no Tribunal Superior, ou seja, aqueles que defendem que só depois do trânsito em julgado, defendem aquele entendimento que o STF consolidou em 2009, eles dizem que a Constituição Federal diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, defendem que, por isso, enquanto os recursos pendentes nos tribunais superiores não forem julgados, não há o que se falar em início de cumprimento de pena. Grande polêmica há sobre o assunto. Temos aí atualmente o STF julgando ainda essa questão, ainda tem votos pendentes para essa questão. E a questão é a seguinte: é importante esclarecer que, caso novamente o entendimento do STF mude, ou seja, atualmente pode cumprir a pena desde a confirmação da condenação em segunda instância. Suponha que mude, que volte ao entendimento anterior, o entendimento de 2009, que não pode, que tem que aguardar o trânsito em julgado. Isso não significa que aqueles que estão com prisão preventiva decretada e ainda não tiveram suas condenações transitadas em julgados, não significa que essas pessoas serão libertadas, ok? A prisão preventiva, aquela prisão processual, que enquanto não há sentença condenatória, o preso responde o processo em cárcere pela prisão preventiva, ela vai continuar valendo. Dadas as explicações, cabe a cada um defender o seu ponto de vista. Estou aqui apenas para esclarecer. Espero que tenham entendido. Muito obrigada e até mais, pessoal!